Quando abri o frasco de remédios naquela manhã de quinta-feira, jamais imaginei que aquele gesto rotineiro revelaria a maior traição da minha vida. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos e durante uma década inteira, minha própria filha esteve me envenenando lentamente, substituindo meus medicamentos por algo que quase me custou tudo. Esta é a história de como descobri a verdade mais dolorosa que uma mãe pode enfrentar. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. A manhã estava especialmente clara quando tudo começou a desmoronar. Eu vestia minha camisa cor-areia favorita, aquela que sempre me trazia conforto nos dias difíceis, sem saber que precisaria de muito mais que conforto nas horas seguintes. Minha rotina era sempre a mesma há anos. Acordar às 6 da manhã, preparar café, tomar meus medicamentos para pressão e tireoide e começar o dia. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O frasco de comprimidos para pressão parecia mais leve que o habitual. Abri o vidro com cuidado e despejei uma pílula na palma da mão. Foi então que notei. A cor estava ligeiramente diferente. O formato, quase imperceptivelmente, alterado. Peguei o frasco antigo que ainda guardava no armário do banheiro, aquele de 3 meses, atrás, e comparei. Eram diferentes. Completamente diferentes. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Será que a farmácia tinha cometido um erro? Peguei minha bolsa com mãos trêmulas e dirigi até a farmácia do bairro, aquela mesma onde comprava meus medicamentos há mais de 15 anos. O farmacêutico, seu Roberto, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de leitura permanentemente pendurados no pescoço, me recebeu com o sorriso gentil de sempre. Mostrei os 2 frascos a ele, explicando minha preocupação. Seu Roberto pegou uma lupa e examinou os comprimidos com atenção meticulosa. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ele levantou os olhos com uma expressão que nunca tinha visto nele antes. Era uma mistura de confusão e preocupação. Ele me disse que os comprimidos do frasco novo não eram meus medicamentos para pressão. Eram vitaminas comuns, daquelas que se compra em qualquer supermercado. Simples suplementos vitamínicos sem nenhuma propriedade medicinal relevante para minha condição. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei no balcão para não cair. Seu Roberto verificou o sistema da farmácia. Consultou todos os registros de compra dos últimos meses. Cada medicamento que eu tinha adquirido estava corretamente registrado e dispensado. O problema não estava na farmácia. Alguém tinha trocado meus remédios depois que eles chegavam em casa. Alguém dentro da minha própria casa. Voltei para casa em estado de choque, dirigindo no piloto automático pelas ruas familiares do bairro que pareciam subitamente estranhas e ameaçadoras. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas no fundo, no lugar mais escuro do meu coração, eu já sabia a verdade. Só havia uma pessoa com acesso irrestrito aos meus medicamentos. Minha filha, Marina. Marina tinha 35 anos e morava comigo desde que se separou do marido, havia cerca de 10 anos. Uma década. Exatamente o tempo que eu vinha me sentindo cada vez pior, mesmo tomando religiosamente meus medicamentos. Os médicos sempre diziam que era normal, que com a idade o corpo respondia diferente aos tratamentos, que precisávamos ajustar dosagens. Mas e se não fosse isso? E se eu nunca tivesse realmente tomado os medicamentos corretos durante todos esses anos? Entrei em casa e encontrei Marina na cozinha, preparando o almoço. Ela usava o avental florido que eu tinha dado de presente no último aniversário dela e cantarolava baixinho enquanto picava legumes. A cena era tão doméstica, tão normal, tão tranquila. Como aquela mulher que eu tinha carregado no ventre, amamentado, criado com tanto amor, poderia ter feito algo tão monstruoso? Coloquei os 2 frascos sobre a mesa da cozinha, com um som seco que fez Marina se virar.
Ela olhou para os vidros, depois para mim, e vi algo passar rapidamente por seus olhos. Era medo, culpa, reconhecimento. Naquele segundo, eu soube com absoluta certeza que minha filha era responsável pela troca dos medicamentos. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava quando perguntei o que eram aqueles comprimidos. Marina ficou pálida. Suas mãos ainda seguravam a faca de cozinha, mas agora tremiam visivelmente. Ela abriu a boca, fechou, abriu novamente. Tentou sorrir, tentou fingir que não entendia do que eu estava falando. Mas eu permaneci ali, de pé, com minha camisa cor-areia que de repente parecia ser a única coisa sólida em um mundo que desmoronava, esperando pela verdade. Foi quando Marina desabou. Literalmente desabou, caindo de joelhos no chão da cozinha, soluçando de uma maneira que eu nunca tinha visto. Entre lágrimas e palavras entrecortadas, ela começou a confessar. E cada palavra que saía de sua boca era uma facada no meu coração de mãe. Marina me disse que havia trocado meus medicamentos pela primeira vez 10 anos atrás, logo depois que veio morar comigo após a separação. No início, ela argumentou. Era apenas para que eu ficasse um pouco mais dependente dela, para que ela se sentisse necessária, útil. Ela estava passando por uma depressão profunda depois do divórcio, sentindo-se inútil e rejeitada, e precisava se sentir importante para alguém. A lógica dela era perturbadora. Se eu ficasse um pouco mais debilitada, precisaria mais dela. E Marina poderia ser a filha dedicada, a cuidadora atenciosa, aquela que todos admirariam por cuidar tão bem da mãe. Ela substituiu meus medicamentos para pressão por vitaminas inofensivas, achando que seria algo temporário, apenas até ela se recuperar emocionalmente. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e Marina continuou com a troca. Ela me viu começar a ter mais sintomas, me viu ficando mais fraca, tendo crises de pressão alta que me levaram ao hospital várias vezes. E mesmo assim, ela continuou. Porque naqueles momentos de crise, ela era a filha heróica que me socorria, que me levava ao hospital, que ficava ao meu lado a noite toda. Ela recebia atenção, carinho, reconhecimento de familiares e amigos. E isso a alimentava. Sentei na cadeira da cozinha, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. 10 anos. Uma década inteira da minha vida. Lembrei de cada crise, cada vez que acordei no meio da noite com o coração acelerado, sem conseguir respirar direito. Lembrei das vezes que fui parar na emergência, dos médicos confusos sobre por que meus medicamentos não estavam fazendo efeito. Lembrei de como tive que deixar meu emprego 5 anos atrás porque minha saúde estava muito debilitada. E durante todo esse tempo, Marina estava ali, segurando minha mão, dizendo que tudo ficaria bem, que ela cuidaria de mim. Ela me ajudava a tomar os remédios trocados, com um sorriso carinhoso no rosto. Me preparava chás quando eu passava mal. Me cobria com mantas quando eu tremia de frio durante as crises. Tudo era uma farsa. Uma encenação macabra onde ela era simultaneamente o veneno e o antídoto. Mas a confissão de Marina não parou aí. Com a voz embargada, ela revelou algo ainda mais perturbador. Nos últimos 2 anos, ela havia começado a trocar também meus outros medicamentos. O remédio para a tireoide foi substituído por comprimidos de cálcio. Os ansiolíticos que eu tomava para dormir foram trocados por placebo. Marina tinha acesso total à minha vida, às minhas consultas médicas, às minhas receitas. E ela usou cada informação para aprofundar ainda mais sua manipulação. Quando perguntei por que ela tinha expandido a troca de medicamentos, a resposta me deixou gelada. Marina me disse que estava com medo de que eu melhorasse, de que eu não precisasse mais dela. Ela tinha construído toda a sua identidade, todo o seu propósito de vida em torno de ser minha cuidadora. Sem isso, quem ela seria? Uma mulher divorciada de 35 anos, sem carreira estabelecida, sem família própria, morando com a mãe. Mas como cuidadora dedicada de uma mãe doente, ela era admirada, respeitada, necessária.
A frieza daquele raciocínio me fez perceber que eu não conhecia mais minha filha. Ou talvez nunca a tivesse conhecido de verdade. Aquela mulher aos prantos no chão da minha cozinha era uma estranha. Uma estranha que morava na minha casa, que dormia no quarto ao lado do meu, que preparava minhas refeições. Uma estranha que sistematicamente me envenenava há 10 anos. Levantei da cadeira e disse a Marina que ela tinha até o final do dia para sair da minha casa. Minha voz era estranhamente calma, quase distante, como se pertencesse a outra pessoa. Marina se agarrou às minhas pernas, implorando perdão, dizendo que me amava, que nunca quis realmente me machucar. Mas cada palavra soava vazia, sem sentido. Como ela podia falar de amor enquanto confessava ter me feito mal deliberadamente durante uma década? Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei na beirada da cama, ainda vestindo minha camisa cor-areia, e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei pela mãe que fui, pela mulher que era antes de me tornar uma vítima na própria casa. Chorei pela confiança quebrada, pelo amor traído, pelos 10 anos roubados de minha vida. Mas principalmente chorei pela filha que pensei ter criado e que descobri nunca ter realmente existido. As horas seguintes foram um borrão. Liguei para minha irmã, Helena, que morava em outra cidade. Contei tudo, cada detalhe horrível da confissão de Marina. Helena ficou em silêncio por um longo momento e depois disse algo que eu precisava ouvir. Ela me disse que aquilo não era culpa minha, que eu não tinha falhado como mãe, que Marina tinha feito escolhas conscientes de adulta e que eu precisava me proteger. Helena insistiu que eu procurasse a polícia, que o que Marina tinha feito era crime. Mas só de pensar em ver minha filha sendo presa, enfrentando um processo criminal, usando uniforme de presidiária, meu coração se partia ainda mais. Ela ainda era minha filha, apesar de tudo. Ou pelo menos tinha sido um dia. Quando desci novamente, já eram quase 6 da tarde. Marina havia arrumado suas malas, que estavam empilhadas na sala. Ela estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ao me ver, levantou, mas manteve distância. Havia algo diferente em sua postura agora. A máscara tinha caído completamente. Não havia mais a filha dedicada, a cuidadora amorosa. Havia apenas uma mulher assustada, enfrentando as consequências de seus atos. Marina tentou falar, mas levantei minha mão pedindo silêncio. Disse a ela que não queria ouvir mais nada, que tudo que precisava ser dito já tinha sido dito. Entreguei a ela um envelope com dinheiro, o suficiente para ela se estabelecer em algum lugar por alguns meses. Não fiz isso por bondade ou perdão. Fiz porque ainda havia uma pequena parte de mim que era mãe, que não conseguia simplesmente jogar minha filha na rua sem nada. Mas deixei claro que aquilo era o fim. Ela não deveria me procurar, não deveria ligar, não deveria aparecer. Eu precisava de tempo, talvez anos, talvez para sempre, para processar o que tinha acontecido. E disse algo que saiu do mais profundo da minha alma ferida. Eu precisava descobrir quem eu era sem ser a mãe dela, assim como ela precisava descobrir quem era sem ser minha cuidadora. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas, pegou suas malas e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vi em seus olhos uma mistura de arrependimento, tristeza e algo mais que não consegui identificar. Talvez alívio. Alívio por finalmente ter sido descoberta, por não precisar mais manter a farsa. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei ali parada no hall de entrada por quanto tempo? Não sei dizer. A casa estava silenciosa de uma maneira que nunca estivera antes. Era um silêncio pesado, carregado de ausência e verdades dolorosas. Lentamente, voltei para a cozinha e peguei todos os frascos de medicamentos que tinha em casa. Levei-os até a farmácia e pedi que seu Roberto verificasse cada um deles. O resultado foi devastador.
De 8 medicamentos diferentes que eu tomava, 6 haviam sido trocados. Apenas 2, aqueles que eu tinha começado a tomar recentemente e que ainda não tinha dado tempo de Marina trocar, eram genuínos. Seu Roberto me ajudou a descartar todos os medicamentos falsos e providenciou receitas novas com meu médico, garantindo que eu tivesse os remédios corretos. Nas semanas seguintes, comecei finalmente a tomar os medicamentos adequados, e a diferença foi impressionante. Em poucos dias, comecei a me sentir melhor. Minha pressão estabilizou. Os tremores que me acompanhavam havia anos diminuíram. A névoa mental que eu achava ser parte natural do envelhecimento começou a se dissipar. Eu estava redescobrindo o que era ter 60 anos com saúde, em vez de 60 anos deliberadamente adoecida. Mas a cura física era apenas uma parte da recuperação. A ferida emocional era muito mais profunda e complexa. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma familiar. Nas sessões, fui desvendando camadas de dor, raiva, culpa e confusão que nem sabia que existiam. A terapeuta me ajudou a entender que Marina provavelmente sofria de algo chamado Síndrome de Munchausen, por procuração, um transtorno psicológico onde a pessoa causa ou simula doença em outra para receber atenção e simpatia. Mas entender não era o mesmo que perdoar. E eu não tinha certeza se algum dia conseguiria perdoar. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Comecei a reconstruir minha vida, tijolo por tijolo. Voltei a frequentar o grupo de bordado que tinha abandonado anos atrás, quando minha saúde se deteriorou. Reestabeleci contatos com amigas antigas que tinha perdido porque estava sempre doente demais para sair. Comecei a caminhar todas as manhãs no parque, sentindo meu corpo responder, ficando mais forte a cada dia. Foi durante uma dessas caminhadas matinais, cerca de 4 meses depois que Marina saiu de casa, que recebi uma ligação dela. Meu coração disparou quando vi o nome no visor do telefone. Fiquei parada ali no meio do caminho do parque, olhando para o celular tocar, sem saber o que fazer. Parte de mim queria atender, queria ouvir a voz de minha filha, saber como ela estava. Mas outra parte, a parte que ainda sangrava com a traição, me dizia para não atender. Deixei a chamada ir para o correio de voz. Mais tarde, em casa, ouvi a mensagem que Marina tinha deixado. Sua voz era diferente, mais madura de alguma forma, mais séria. Ela dizia que estava fazendo terapia, que finalmente entendia a gravidade do que tinha feito. Ela não pedia perdão, não pedia para voltar. Apenas dizia que estava trabalhando em si mesma, tentando entender por que fez o que fez, e que respeitaria meu espaço pelo tempo que eu precisasse. Aquela mensagem me deixou com sentimentos misturados. Havia uma parte de mim que queria acreditar que Marina estava realmente mudando, crescendo, se tornando uma pessoa melhor. Mas havia também a voz do ceticismo, da autopreservação, que me lembrava que Marina tinha sido uma atriz convincente durante 10 anos. Como eu poderia confiar em qualquer coisa que ela dissesse agora? Decidi não responder. Não ainda. Talvez nunca. Precisava focar na minha própria cura, na minha própria jornada. Havia passado 10 anos priorizando Marina, cuidando dela após o divórcio, dando-lhe um lar, apoio, amor. E durante todo esse tempo, ela estava me envenenando. Agora era minha vez de me colocar em primeiro lugar. Comecei a explorar hobbies e interesses que tinha abandonado ao longo dos anos. Voltei a pintar, algo que adorava fazer antes de minha saúde declinar. Minhas mãos, que antes tremiam constantemente, agora conseguiam segurar firme o pincel. Cada quadro que terminava era uma pequena vitória, uma reclamação de quem eu era além de ser mãe, além de ser vítima. Também comecei a escrever. Nada profissional, apenas diários reflexivos sobre minha experiência. Escrever me ajudava a processar tudo que tinha acontecido, a dar sentido ao caos de emoções que ainda me dominavam.
Minha terapeuta incentivou essa prática, dizendo que externalizar o trauma através da escrita era uma ferramenta poderosa de cura. Foi através da escrita que comecei a reconhecer padrões em meu relacionamento com Marina que eu tinha ignorado durante anos. Sinais de manipulação que estavam presentes muito antes da troca de medicamentos. A maneira como ela sempre conseguia me fazer sentir culpada quando eu sugeria que ela procurasse um emprego ou saísse mais de casa. Como ela dramatizava qualquer pequeno problema de saúde que eu tinha, transformando-o em algo maior, mais assustador. Lembrei de como Marina tinha sutilmente me isolado de amigos e familiares ao longo dos anos. Sempre havia uma desculpa para por que eu não deveria ir a um evento, visitar alguém, aceitar um convite. Ela dizia que era para meu próprio bem, que eu precisava descansar, que estava fraca demais. E eu, confiando nela completamente, acatava suas sugestões. Percebi também que Marina tinha sabotado várias tentativas minhas de melhorar. Quando um médico sugeriu que eu fizesse exercícios leves para fortalecer o coração, Marina me convenceu de que era muito arriscado, que eu poderia ter um infarto. Quando considerai voltar a trabalhar meio período, ela me encheu de preocupações sobre como o estresse poderia piorar minha condição. Cada passo que eu poderia ter dado em direção à independência e saúde foi bloqueado por ela, sempre, sob o disfarce de cuidado e preocupação maternal. A raiva veio em ondas. Havia dias em que eu acordava furiosa, querendo gritar, quebrar coisas, confrontar Marina e exigir explicações mais profundas. Mas ela não estava lá. E talvez fosse melhor assim. Minha terapeuta me ensinou técnicas para lidar com a raiva de forma saudável, canalizando-a para atividades produtivas. Comecei a fazer caminhadas mais longas, quase corridas, sentindo a raiva se dissolver no esforço físico. 6 meses após a saída de Marina, minha irmã Helena veio me visitar. Ela ficou chocada ao me ver. Disse que eu parecia 10 anos mais jovem, mais viva, mais eu mesma do que nos últimos anos. Passamos um fim de semana inteiro conversando, rindo, relembrando tempos mais felizes. Helena me fez perceber o quanto eu tinha perdido durante aqueles 10 anos, mas também o quanto eu estava ganhando de volta agora. Durante essa visita, Helena me fez uma pergunta difícil. Ela quis saber se eu tinha considerado tomar medidas legais contra Marina. A verdade é que eu tinha pensado nisso várias vezes. O que Marina fez não foi apenas moralmente errado, foi criminalmente errado. Ela poderia ser acusada de tentativa de homicídio, negligência grave, abuso de idoso. A lista de possíveis acusações era longa. Mas toda vez que considerava seriamente processar Marina, algo me segurava. Não era perdão, não ainda. Era mais complicado que isso. Era a complexidade de ser mãe de alguém que te machucou tão profundamente. Era o peso de saber que qualquer ação legal teria consequências permanentes e devastadoras para Marina. E por mais que ela tivesse me causado dor, eu não conseguia desejar sua destruição completa. Expliquei tudo isso para Helena, esperando que ela me julgasse, me chamasse de fraca ou ingênua. Mas ela apenas segurou minha mão e disse que entendia, que não havia resposta certa para uma situação tão impossível, que qualquer escolha que eu fizesse seria válida e que ela me apoiaria de qualquer forma. Aquela conversa com Helena me trouxe uma paz que eu não esperava. Percebi que eu não precisava tomar nenhuma decisão agora. Não precisava perdoar Marina, mas também não precisava destruí-la. Podia simplesmente existir nesse espaço intermediário, focando na minha cura e deixando o futuro ser uma preocupação para outro dia. Os meses continuaram passando. Minha saúde continuou melhorando de forma consistente. Meu médico ficou impressionado com minha recuperação, dizendo que finalmente os medicamentos estavam funcionando como deveriam. Ele não sabia toda a história, e eu não vi motivo para contar. Aquele era meu fardo para carregar, minha história para processar. Comecei a fazer trabalho voluntário em um centro comunitário do bairro, ajudando a ensinar bordado e pintura para outras mulheres da minha idade.
Era reconfortante estar cercada de pessoas, criar conexões reais baseadas em interesses compartilhados e não em dinâmicas doentias de dependência. Essas mulheres me conheceram como Lúcia, Omitana, professora de arte, não como Lúcia, a mãe traída, ou Lúcia, a vítima. E havia algo incrivelmente libertador nisso. Foi em um desses encontros de voluntariado que conheci Beatriz, uma mulher de 62 anos que se tornou minha amiga próxima. Beatriz tinha uma energia contagiante e uma perspectiva de vida que eu admirava. Ela tinha passado por suas próprias provações familiares e traições, e embora nossa história não fosse idêntica, havia um entendimento mútuo entre nós. Comecei a me abrir, mais com Beatriz, sobre o que tinha acontecido com Marina. Não tudo de uma vez, mas aos poucos, em conversas durante nossas caminhadas ou enquanto trabalhávamos em nossos projetos de bordado. Beatriz nunca me julgou, nunca tentou me dizer o que fazer. Ela apenas ouvia, compartilhava sua própria sabedoria quando apropriado e me lembrava constantemente da minha força e resiliência. Um ano após a saída de Marina, recebi outra ligação dela. Desta vez, atendi. Minha mão tremeu ao levar o telefone ao ouvido, mas minha voz saiu firme quando disse alô. Marina soou surpresa que eu tinha atendido. Houve um silêncio desconfortável antes dela começar a falar. Ela me contou que estava morando em outra cidade, trabalhando como assistente em uma clínica veterinária. Disse que continuava fazendo terapia regularmente e que tinha sido diagnosticada oficialmente com vários transtornos psicológicos, incluindo a síndrome de Munchausen, por procuração que minha terapeuta havia sugerido. Marina estava tomando medicação, trabalhando em suas questões, tentando construir uma vida que não dependesse de controlar ou adoecer outras pessoas. Ouvi tudo em silêncio, sem interromper. Quando Marina terminou, houve outra pausa longa. Ela então me perguntou, com a voz embargada, se havia alguma chance de um dia eu conseguir perdoá-la. Não agora, ela se apressou em acrescentar, mas algum dia, em algum futuro distante. Respirei fundo antes de responder. Disse a Marina que não sabia. Que perdão era algo complicado, especialmente quando a ferida era tão profunda. Mas também disse que estava trabalhando na minha própria cura e que parte desse processo envolvia não carregar ódio ou ressentimento que só me machucaria mais. Não era perdão, expliquei, mas era um tipo de libertação. Libertação de deixar o que aconteceu me definir ou me controlar. Marina começou a chorar do outro lado da linha. Disse que entendia, que não esperava nem merecia meu perdão, mas que estava grata por eu ter atendido o telefone. Disse que me amava, de uma maneira doentia e errada durante muito tempo, mas que estava aprendendo o que amor real significava, e que esperava que algum dia pudesse demonstrar isso de uma forma saudável. Desliguei o telefone com emoções conflitantes. Parte de mim estava aliviada ao saber que Marina estava buscando ajuda real e fazendo progresso. Mas outra parte permanecia cautelosa, protetora, ciente de que palavras eram fáceis e mudança real era difícil e levava tempo. Decidi que manteria as portas abertas para a comunicação ocasional, mas manteria também limites firmes e distância emocional. Minha terapeuta me ajudou a processar aquela conversa nas sessões seguintes. Ela me parabenizou por ter conseguido manter limites claros enquanto ainda permitia alguma forma de comunicação. Discutimos o que perdão realmente significava e chegamos à conclusão de que perdão não era esquecer ou desculpar o que tinha sido feito. Era mais sobre me libertar do peso de carregar aquela dor como uma ferida, aberta constante. Os meses continuaram sua marcha inexorável. Minha vida ganhou uma rotina nova, saudável, construída sobre bases sólidas de autocuidado e conexões genuínas. Minhas manhãs começavam com caminhadas ao nascer do sol, usando frequentemente minha camisa cor-areia, que tinha se tornado uma espécie de amuleto para mim, um lembrete de força e sobrevivência. Depois vinha o café,
meus medicamentos genuínos, e então o dia se desdobrava com trabalho voluntário, projetos artísticos e tempo com amigos. Comecei a trabalhar em um projeto de bordado particularmente ambicioso, uma grande tapeçaria que contava minha história através de símbolos e imagens abstratas. Havia áreas escuras representando os 10 anos de manipulação, mas também explosões de cor representando minha redescoberta de mim mesma. Era terapêutico criar algo belo a partir da dor, transformar trauma em arte. Beatriz me encorajou a exibir meu trabalho em uma feira de artesanato local. A ideia me aterrorizava, inicialmente, mas decidi enfrentar esse medo. Preparei várias peças, incluindo a tapeçaria autobiográfica, e montei um pequeno estande na feira. Foi incrivelmente gratificante ver pessoas apreciando meu trabalho, fazendo perguntas sobre minhas técnicas, até comprando algumas peças. Uma mulher em particular passou muito tempo olhando minha tapeçaria principal. Ela tinha cerca de 40 anos e havia algo em seus olhos que sugeria reconhecimento, como se ela visse mais na obra do que apenas padrões bonitos. Eventualmente, ela me perguntou sobre a história por trás da peça. Hesitei por um momento, mas então decidi compartilhar. Contei a ela, de forma resumida, sobre minha experiência com Marina, sobre os 10 anos de traição, sobre minha jornada de recuperação. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos da mulher. Ela me disse que sua própria mãe tinha sido vítima de abuso financeiro por parte de um filho e que ver minha história de sobrevivência e renascimento lhe dava esperança. Aquele encontro me fez perceber algo importante. Minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha poder. Poder de conectar, de inspirar, de ajudar outros que passaram por traições familiares similares. Comecei a considerar escrever sobre minha experiência de forma mais formal, talvez um livro ou blog, não para exposição ou vingança, mas para oferecer apoio e compreensão a outros sobreviventes. 2 anos após a saída de Marina, recebi uma carta dela pelo correio. Era longa, várias páginas de letra cuidadosa. Marina escreveu sobre seu progresso em terapia, sobre os insights dolorosos que tinha ganho sobre si mesma, sobre o sistema de valores distorcido que tinha operado por tanto tempo. Ela detalhou os passos que estava tomando para se tornar uma pessoa melhor, incluindo trabalho voluntário em uma organização que apoiava sobreviventes de abuso. A ironia não passou despercebida por mim. Marina, que tinha sido uma abusadora, agora trabalhava com sobreviventes de abuso. Mas minha terapeuta me ajudou a ver isso como potencialmente positivo. Às vezes, ela explicou, pessoas que causaram dano podem usar essa experiência e culpa para criar mudança positiva no mundo. Não apagava o que tinha sido feito, mas era melhor que não fazer nada. Na carta, Marina não pediu para voltar para minha vida ou para que nos encontrássemos. Ela apenas expressou gratidão por eu estar permitindo comunicação ocasional e disse que estava comprometida com sua própria cura, independente de qualquer reconciliação futura comigo. Aquilo me tocou mais do que esperava. Mostrava maturidade e respeito pelos meus limites que a antiga Marina nunca tinha demonstrado. Respondi à carta, a primeira comunicação que iniciava em 2 anos. Mantive minha resposta breve, mas honesta. Disse que estava feliz ao ouvir sobre seu progresso, que torcia por sua cura, mas que ainda não estava pronta para qualquer tipo de relacionamento próximo. Que talvez um dia, mas não agora. E que isso tinha que ser suficiente. Minha vida continuou evoluindo. Aos 62 anos, me inscrevi em aulas de aquarela em uma escola de arte local. Sempre quis aprender essa técnica, mas nunca tinha tido tempo ou saúde. Agora, com ambos abundantes, mergulhei no aprendizado com entusiasmo de criança. A professora era uma mulher jovem de 30 anos, talentosa e paciente, e eu adorava ser estudante novamente. Foi nessas aulas que comecei a realmente entender o conceito de recomeço. Cada tela em branco era uma oportunidade de criar algo novo, algo belo, sem o peso do passado. Cada pincelada era uma escolha, uma decisão consciente sobre cor, forma, emoção. Eu estava pintando minha vida de novo,
E desta vez eu era a única artista segurando o pincel. Minha saúde física estava melhor do que tinha estado em mais de uma década. Os médicos ficaram impressionados com meus exames, dizendo que meus níveis de pressão, colesterol e hormônios tireoidianos estavam finalmente na faixa ideal. Meu corpo tinha se recuperado do trauma dos 10 anos sem medicação adequada de forma notável. Mas eu sabia que a verdadeira cura ia além do físico. A cura emocional e psicológica era um processo contínuo, com altos e baixos. Havia dias em que acordava sentindo raiva fresca e pungente, como se tudo tivesse acontecido ontem. Nesses dias, eu permitia sentir a raiva, processá-la através de exercício físico intenso ou escrita catártica. Mas havia também dias, cada vez mais frequentes, em que acordava sentindo paz, gratidão por estar viva e, saudável, esperança pelo futuro. Beatriz continuou sendo uma presença constante e positiva na minha vida. Nós duas, junto com outras mulheres do grupo de voluntariado, formamos um círculo de apoio forte. Celebrávamos os sucessos umas das outras, apoiávamos durante tempos difíceis e criávamos uma comunidade de mulheres maduras, fortes e resilientes. Era diferente de qualquer relacionamento que eu tinha tido antes, livre de manipulação ou agendas ocultas. 3 anos após a revelação, senti, finalmente, que estava pronta para um passo maior na minha cura. Decidi escrever um livro completo sobre minha experiência. Não apenas os fatos do que aconteceu, mas também a jornada emocional, os desafios da recuperação, as lições aprendidas sobre limites, confiança e amor próprio. Queria criar algo que pudesse realmente ajudar outros na mesma situação. Passei meses escrevendo, reescrevendo, organizando meus pensamentos e memórias em uma narrativa coerente. Foi doloroso revisitar certos momentos, mas também catártico. Cada capítulo que completava sentia como se estivesse fechando uma porta de alguma forma, não trancando o passado, mas reconhecendo-o e então seguindo em frente. Quando o manuscrito estava finalmente completo, compartilhei com minha terapeuta primeiro. Ela leu com cuidado e me deu feedback valioso, não apenas sobre o conteúdo emocional, mas também sobre como o livro poderia ser mais útil para outros sobreviventes. Incorporei suas sugestões e então, nervosamente, submeti o manuscrito para algumas pequenas editoras especializadas em memórias e trauma familiar. Para minha surpresa e alegria, recebi uma oferta de publicação. A editora viu o valor na minha história, tanto como narrativa pessoal, quanto como recurso para outros. Assinamos o contrato e, de repente, eu era uma autora publicada. Quando segurei o livro finalizado em minhas mãos pela primeira vez, chorei. Não eram lágrimas de tristeza, mas de triunfo. Eu tinha transformado a pior experiência da minha vida em algo que poderia ajudar outros. O lançamento do livro trouxe uma resposta que nunca antecipei. Recebi dezenas de e-mails e cartas de leitores compartilhando suas próprias histórias de traição familiar, de abuso por pessoas próximas, de jornadas de recuperação. Cada mensagem me lembrava que eu não estava sozinha, que muitos outros tinham passado por provações similares. E, aparentemente, minha história estava oferecendo esperança e validação que eles precisavam. Fui convidada para dar palestras em grupos de apoio e centros comunitários sobre trauma familiar e recuperação. Inicialmente hesitante, eventualmente aceitei. Descobri que falar publicamente sobre minha experiência era poderoso, tanto para mim quanto para as audiências. Ver rostos de reconhecimento, ver cabeças acenando em compreensão, ver lágrimas de catarse de outros sobreviventes. Tudo isso me deu um senso de propósito que nunca tinha tido antes. Marina soube sobre o livro. Ela me enviou uma mensagem dizendo que tinha lido e que, embora fosse doloroso ver suas ações documentadas tão claramente, ela entendia por que eu tinha escrito. Ela disse que estava orgulhosa de mim por ter transformado a dor em algo positivo e que esperava que o livro ajudasse muitas pessoas. Não pedi perdão nem aprovação naquela mensagem, apenas reconhecimento e respeito.
Aos 64 anos, olhando para trás nos últimos 4 anos desde a revelação, percebi o quanto eu tinha crescido e mudado. Não era mais a mulher que usava sua camisa cor-areia em estado de choque, descobrindo que sua filha a tinha envenenado. Eu tinha me tornado alguém mais forte, mais consciente, mais completa. O trauma não me definiu, mas a maneira como lidei com ele, sim. Meu relacionamento com Marina permaneceu distante, mas existente. Trocávamos mensagens ocasionais, geralmente em feriados ou aniversários. Ela continuava em terapia, continuava trabalhando em si mesma. Eu continuava construindo minha vida independente, cercada de pessoas, saudáveis e relações equilibradas. Não sabíamos se algum dia teríamos um relacionamento mãe-filha novamente no sentido tradicional. Mas aprendemos a coexistir em um espaço de respeito mútuo e distância segura. A coisa mais importante que aprendi em toda essa jornada foi sobre amor próprio e limites. Durante 10 anos, tinha permitido que meu amor por Marina fosse usado como arma contra mim. Tinha priorizado seu bem-estar sobre o meu próprio, até o ponto de literalmente permitir ser adoecida. Nunca mais faria isso. Aprendi que amar alguém não significava aceitar abuso, que ser mãe não significava ser mártir. Também aprendi sobre resiliência. O corpo humano e o espírito humano são incrivelmente resilientes. Mesmo após 10 anos de negligência médica intencional, meu corpo se recuperou quando finalmente recebeu o tratamento adequado. E meu espírito, embora profundamente ferido, também encontrou seu caminho de volta à integridade através de terapia, apoio comunitário e trabalho pessoal, árduo. Aprendi sobre perdão também, ou pelo menos sobre o tipo de perdão que funciona para mim. Não era sobre esquecer o que aconteceu ou restaurar confiança cega. Era sobre soltar a necessidade de vingança ou justiça perfeita. Era sobre reconhecer que Marina era uma pessoa doente, que fez coisas terríveis, mas que estava agora tentando mudar. Era sobre permitir que ambas tivéssemos nossas vidas separadas sem o peso constante de ódio entre nós. Hoje, aos 65 anos, acordo todas as manhãs grata por estar viva e saudável. Coloco minha camisa cor-areia, que ainda uso frequentemente como um lembrete de onde estive e o quão longe cheguei. Tomo meus medicamentos genuínos com um copo de água fresca. Saio para minha caminhada matinal, observando o sol nascer sobre a cidade que se tornou verdadeiramente minha mais uma vez. Minha vida é cheia de propósito agora. Continuo fazendo trabalho voluntário, ensinando arte, escrevendo, dando palestras sobre trauma e recuperação. Mantenho amizades profundas e significativas baseadas em respeito mútuo e honestidade. Pinto, bordo, crio, vivo. E embora as cicatrizes do que Marina fez nunca desaparecerão completamente, elas não me impedem de viver plenamente. Há uma liberdade em reconstruir sua vida dos escombros. Você tem a oportunidade de fazer escolhas conscientes sobre quem você quer ser, como quer viver, quem quer em sua vida. Não estou mais operando no piloto automático das expectativas sociais sobre como mães e filhas devem se relacionar. Estou operando a partir de um lugar de autenticidade e autopreservação. Se pudesse voltar no tempo e prevenir o que aconteceu, é claro que o faria. Os 10 anos roubados, a saúde comprometida, a confiança quebrada, tudo isso deixou marcas. Mas não posso voltar no tempo. Só posso seguir em frente. E nesse seguir em frente, encontrei versões de força e resiliência que nunca soube que possuía. Minha história é de traição, sim, mas é também de sobrevivência, de reconstrução, de descoberta, de força em lugares inesperados. É sobre aprender que nunca é tarde para recomeçar, para se priorizar, para criar uma vida que seja verdadeiramente sua. É sobre entender que famílias podem ser complicadas, dolorosas, até tóxicas, e que está tudo bem colocar limites, mesmo com aqueles que amamos. Para qualquer um que esteja passando por traição familiar, por abuso de pessoas próximas, por situações impossíveis onde amor e dor estão entrelaçados de forma doentia, quero que saibam.
Vocês podem sobreviver. Vocês podem se recuperar. Vocês podem construir uma vida linda do outro lado da dor. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. Eu sou prova viva disso, e enquanto continuo vivendo, crescendo, curando, carrego comigo não apenas as cicatrizes, mas também a sabedoria. Sabedoria sobre limites, sobre amor próprio, sobre a diferença entre cuidado genuíno e manipulação disfarçada. Sabedoria sobre resiliência, sobre perdão imperfeito, sobre como criar beleza mesmo a partir das experiências mais feias. Esta é minha história. Uma história de 10 anos de traição, seguidos por uma jornada contínua de recuperação e redescoberta. Uma história de descobrir que aos 60 anos, aos 65 anos, em qualquer idade, você pode recomeçar. Você pode se reinventar. Você pode curar. E você pode encontrar, se não felicidade perfeita, pelo menos paz e propósito. E às vezes, isso é mais que suficiente. Às vezes, isso é tudo. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!